Wellington Barros, coach para desenvolvimento, sucesso e felicidade, com mais uma aula. Nessa aula o tema é paradigma, que é o seu programa mestre. Como o tema é muito abrangente, eu vou dedicar um tempo, mas isso aqui não esgota o assunto, é importante que você entenda, mas como todo o conteúdo que eu compartilho com vocês aqui, vai ser com um grau de profundidade bastante denso, bastante consistente, para que você de fato consiga fazer uma mudança de consciência com relação a este tema. Eu quero começar fazendo a leitura aqui do livro Realização Máxima, do coach internacional Brian Tracy, que ele fala no capítulo 3 sobre o programa mestre. O programa mestre é o paradigma. Ele diz o seguinte, eu vou ler o texto: tudo o que lhe acontece, tudo em que você se tornou e realiza, é determinado por seu modo de pensar, pela maneira como você usa sua mente. Quando você começa a mudar sua mente, começa a mudar sua vida. Mas como você chegou até onde está hoje? Ele faz essa pergunta. Que influências formadoras se combinaram para fazê-lo a pessoa que é neste momento? É outra pergunta. Por que você pensa e sente do jeito que pensa e sente? E quais os fatores que o levaram à sua situação atual? Todas essas perguntas vão ser respondidas nessa aula. É o programa que você tem baixado em sua mente, dentro da sua cabeça. Os nossos programas, as nossas crenças, elas se tornam um programa mestre, vamos dizer assim, a parte macro de todo aquilo que você pensa e sente. Então o seu programa mestre, ele tem o potencial para destravar o seu potencial ou travar o seu potencial. A diferença vai ser a crença, se ela é uma crença de possibilidades ou uma crença limitante. Então vamos entender, eu gosto de colocar desta maneira, fica mais fácil. Imagine uma fechadura que tem uma combinação numérica para ser aberta e que você não sabe as combinações. Então seria mais ou menos essa ideia que eu quero que você fixe na cabeça por algum tempo, tá? O que seria então essa fechadura? Essa fechadura seria a sua cabeça e com tudo que ela tem lá dentro, e este programa rodando, realizando um monte de coisas na sua vida prática e diária, que provavelmente te causa insatisfação e descontentamento, chegando a fazer com que você pense: por que é que eu não realizo mais? Por que eu não desenvolvo nessa área? É porque você então tem a fechadura, igual qualquer outra pessoa, que seria essa mente, essa cabeça, mas não tem o código. Não tem o código porque você não entende, não conhece, não sabe os programas que foram instalados e nem se eles foram instalados, né? Quais são esses programas, quando foram instalados e quais programas são esses. Basicamente, esses programas, eles estão em duas esferas, e essas duas esferas elas vão conter basicamente o seu programa todo. A primeira são aqueles atributos inatos, né? Aquele pacote que já vem com você. Então, você já tem um pacote de conhecimento que você já vem com ele. Você tem um pacote de habilidade, você tem um pacote de temperamento. Vem da onde? Assim, isso aí vem do seu nascimento, né? Numa aula mais profunda, isso vem antes até do seu nascimento, a gente fala sobre isso, mas você já vem aí com um DNA, vamos dizer assim, né? Com alguma programação básica. Quais são os
a outra parte. A outra parte são seus atributos adquiridos, que são seus pacotes de habilidades, seu pacote de conhecimento, que vai fazer com que todas as experiências que você viveu e a forma como você deu significado para elas, como você sente essas experiências. Então, ao longo da sua vida, nós vamos falar aqui uma pessoa com 35 anos de idade, então ela veio no nascimento com um pacote e depois ela ganhou um pacote adicional que foi adicionando na vida dela, principalmente na infância, mas vem adicionando até chegar nessa idade. E o que acontece com isso? Isso forma, então, todas as suas vivências e todas as suas experiências, elas entram através dos canais de percepção, por toque, porque você viu, porque você ouviu, porque você sentiu, porque você cheirou, porque você experienciou. Então isso vira um pacote, um software dentro da sua cabeça que faz com que a sua realidade aqui fora seja como ela for. Se essa realidade ela lhe agrada, se isso ele dá um nível de satisfação e alegria, muito bem, isso está tudo certo, está tudo muito bom. Quando isso não acontecer mais, você vai buscar por que isso acontece. Então esses atributos, ele gerou um programa e é o programa que comanda a sua vida, é o programa mestre. Dentro desse pacote você tem as suas atitudes, que é a forma como você usa esse pacote, digamos assim, de uma forma prática, não só os seus paradigmas, suas crenças, mas a forma como você acessa isso é que vai dar para você, quer dizer, a sua atitude ela é gerada da onde? Ela é gerada do significado que você deu para tudo isso que acontece com você. Então você tem às vezes duas pessoas em condições muito próximas, digamos 2 filhos que nasceram em uma família problemática, pobre, e um desenvolve bem e o outro não. E a razão é a mesma, né? Quando você pergunta para um por que você não se desenvolveu, essa pessoa vai se referir, olha, eu tive uma infância difícil. Quando você pergunta para o outro, ele fala, olha, não tinha como ser diferente, eu só poderia me desenvolver, eu tive uma infância difícil. Então ele teve uma atitude mental positiva, tem pacotes de comportamentos, de habilidades e de atitudes assim próximas, parecidas. Então o que isso acontece? Isso gera um desempenho individual, o seu desempenho individual. O que eu posso falar para você? Os seus paradigmas, então, ele vai dar para você a noção de mundo que você tem. Mais do que isso, ele vai materializar a sua realidade. Então isso de uma forma prática, o que você pensa sobre relacionamentos interpessoais, quer dizer, de você com outras pessoas, qual é o sentimento, quais são as sensações, quais são os pensamentos que vêm quando você tem que relacionar com outra pessoa. Isso gera a atitude, o comportamento, a forma como você se relaciona com essas pessoas. E isso também te coloca em uma vibração que faz com que essas pessoas que batem com essa forma de ver o mundo, que essas pessoas acabam se conectando com você. Então, se você de alguma maneira não se sente feliz com isso, você tem assim uma saída, e a única saída sua ela não está lá nesses atributos inatos seu, não está nesse pacote inicial que você recebeu, não está nesses pacotes adquiridos que você recebeu, mas ele está na sua atitude. Então a sua atitude é a única saída, é a única parte da equação que pode ajudar você de fato a fazer uma transformação. É a variável que conta, né? Porque você pode ter um insight, né? E a sua decisão, ela muda a sua vida. Então, a atitude de falar, cara, por que eu funciono assim? Por que eu reajo assim? Por que isso é importante para mim? Por que isso me machucou?
essas situações faz com que você mude a sua forma de como você aborda a vida. Então é a atitude que faz isso com você. Você um dia passa a perceber que não está muito legal a coisa, que a coisa podia ser diferente, e você começa, através de sua atitude, a pensar sobre isso. E aqui eu estou te falando o que gera todo esse problema. É o programa mestre, são os paradigmas que formam o conjunto das suas crenças. E aí aqui eu queria te convidar a pensar que existe uma ideia macro, quer dizer, um paradigma seria o 100% do programa que você tem na cabeça, e você tem mini programas, né, ou programas dentro do programas, que é coisas ainda menores sobre determinadas coisas. Como é que eu posso explicar isso para você? Eu vou usar aqui a ideia, por exemplo, de vendas. Por exemplo, se você tem uma ideia geral sobre vendas, e você pode ter até uma boa ideia e ser um bom vendedor, mas dentro das etapas da vendas, por exemplo, tem abordagem e termina lá no fechamento do negócio. Você pode ter um problema em uma dessas etapas, digamos assim, você pode ter uma boa chegada, mas não vai ter uma boa saída. Você pode apresentar bem o produto, mas pode não saber lidar bem com a questão do valor do produto e não fechar o negócio. As atitudes nossas, elas estão diretamente ligadas às expectativas que nós temos sobre a nossa vida. E essas expectativas, elas estão conectadas com nossas crenças. E em um plano ainda maior, essas nossas crenças geram nossos resultados. E você vai me perguntar, e como é que eu saio de tudo isso? Bom, primeiro tomando consciência, funcionando pela sua consciência, não sendo apenas um avatar, como eu gosto de dizer, que usa braço, mão, nariz, boca, olho, ouvido para perceber o mundo e ficar perdido. Você tem uma consciência, você tem que fazer essa conexão. Seria você usar o seu neocórtex, a parte pensante do seu cérebro, para fazer perguntas, questionamentos. Por que eu estou assim? Por que esse negócio não é possível para mim? Ainda seguindo esse exemplo, eu posso dar um exemplo para você de um jogador de futebol. Olha como que crenças e paradigmas são interessantes. Quando eu falo do macro paradigma, do programa total, existe pessoas que têm um programa que ele não consegue jogar bola, por exemplo. Mas você pode ter um programa que diz que você pode jogar bola e o faz bem, mas você não seria um bom batedor de pênalti, por exemplo. Esse seria um microprograma. Então eu só sou bom zagueiro, eu não sou bom atacante. Então acho que ficou claro para você o que é que eu estou colocando aqui como programa. Então a sua atitude, ela está muito ligada às expectativas que você tem, e essas expectativas estão conectadas com suas crenças, e tudo isso junto cria seu resultado. Então, como você reage quando as coisas dão errado? Como que você lida com pessoas? Como que você lida com os eventos? Como que você lida com os problemas? E aqui eu queria falar para você como é que é uma pessoa bem-sucedida. As circunstâncias não fazem você, apenas revela você. Essa reação que você tem, essa é você. Não é aquela quando você está zen, quando você está calmo, mas é quando você está sob pressão. A forma como você age revela o programa que você tem. O seu verdadeiro eu, ele sai para melhor ou para pior, para resolver ou para complicar ainda mais a situação. Então, atitudes, elas vêm de expectativa. Como é que eu descubro qual é a minha expectativa? Talvez fazendo perguntas do tipo: o que eu espero da vida? O que eu espero das pessoas? Por que eu fico bravo ou brava quando acontece esse evento na minha vida? Porque eu me sinto tão mal aqui no meu trabalho.
Fazendo isso, você vai ver que você vai chegar às suas crenças e você vai notar as expectativas que você tinha e as atitudes que você desenvolveu com relação a trabalho, por exemplo, a relacionamento amoroso. Enfim, no final de tudo isso, isso materializa a sua vida. Então, se você é uma pessoa que vê o mundo como problemático, se você enxerga as pessoas como pessoas difíceis, adivinha, essas pessoas problemáticas, essas pessoas difíceis, elas irão surgir na sua vida por frequência. Você está conectado, você está na frequência dessa pessoa. Tudo isso cria em você um autoconceito, né? Então, por exemplo, você não consegue ser aqui fora se você não for lá dentro. Quer dizer, o cara que ele é um bom goleiro, né, que cata bem, ele primeiro cata bem dentro da cabeça. Um cara que trabalha bem, ele trabalha bem dentro da cabeça, ok? Vamos dar continuidade mais um pouco, tá? Então, eu posso dizer assim para você, você não é o que você pensa ser, mas o que você pensa você é. Como é que eu saio desse imbróglio todo aí? Eu tenho que usar o meu neocórtex, a parte pensante. Eu tenho que usar hoje, o que a gente faz aqui no seminário, fazer você usar a sua parte melhor, que é a sua parte consciência, né? A parte espiritual, se você quiser entender assim, de você mesmo, né? Então, pense como, né, assim, para você começar para essa aula, assim, um exercício seria assim, ó, pense como você deseja ser e não como você é. Tipo, não pense, digamos que você tem um determinado peso e você quer ter um determinado peso abaixo, então não pensa no seu peso ideal, não pensa no seu peso atual, pense no seu peso ideal, se veja como você deseja ser e não como você é. Porque o que você é agora apenas responde ao programa que você tinha, então você troca o programa. E como eu ensino no seminário Saber Viver, você não precisa nem de um programa. A gente age no seminário como se fosse um cientista, né? O cientista, ele testa as coisas, né? A gente usa as leis universais e passa a atender a essas leis universais. Então, o que a lei diz para a gente, ela não está ali para ser lida, não está ali apenas para ser entendida. Ok, eu entendo isso, ok, eu li isso. Não, ela está lá para ser seguida. Porque você não pode fazer muito com relação a esses pacotes que você recebeu, né? Que eu falo assim, né? Os seus atributos inatos, aquilo que você já nasceu com ele, né? E aquilo que você já adquiriu ao longo do tempo, talvez fica muito difícil você remover tudo isso, mas é possível. Quero te falar que é possível. Mas a sua atitude, ela é atual, quer dizer, tome consciência, se torne um ser consciente, né? Um ser presente no momento presente. Então, na aula de hoje nós falamos sobre essa questão de crenças, nós falamos sobre o programa mestre, né, que ele cria o autoconceito, que é aquilo que você acredita que você é. E o que você acredita que você então se torna, né? Eu quero encerrar essa aula, espero que ela de sobremaneira possa ter te ajudado, dizendo para você assim uma frase reflexiva e refletiva mesmo, para que você pense sobre ela, né? Você não é o que pensa ser, mas o que você pensa você é. Então, pense o que você está pensando. Paradigmas formam o conjunto das suas crenças e ele funciona como um software dentro da sua cabeça. O seu cérebro é apenas um hardware e ele apenas armazena esses dados. Você tem que mudar o programa, e o programa ele é linguístico, o programa ele é feito com informações, e você faz isso não apenas lendo o livro, mas tomando para si aquelas verdades como sua, e de uma forma consciente. Enquanto esse programa vai instalando, você já vai vivendo sobre novas leis e sobre novas diretrizes. É isso, eu espero muitíssimo ter ajudado você
posso ajudar você mais. Se você quiser falar comigo, tem todos os dados na descrição desse vídeo. É sobre o curso que nós damos de forma presencial aqui na cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. Meu nome é Wellington Barros, esse aqui é uma parte integrante do programa Saber Viver, um acompanhamento de 1 ano que eu faço juntamente com o professor em filosofia, professor Walter Sebastião, onde a gente transforma vidas, faz com que a pessoa reedite a sua própria história, transformando a sua vida, sendo capitão, sendo protagonista de sua vida, da sua própria história, fazendo o seu próprio filme, sendo autor, diretor, personagem, coadjuvante, tudo de sua história e tendo uma vida extraordinária. O programa Saber Viver, um programa que atua há mais de 1 ano na sua vida de forma transformadora. Forte abraço e até mais.